Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje venho fazer um vídeo especial de Natal. Sim, para mim é 25 de dezembro de manhã e tenho as melhores prendas do ano. Não, estou a brincar, não é nada disso, porque até estamos ainda bastante longe da data, mas a sensação é quase a mesma. Porquê? Porque chegaram as encomendas de Essen. Eu não pude ir a Essen por uma série de razões pessoais e familiares e de trabalho também. Mas, obviamente, como já faço parte aqui da comunidade, e é uma das coisas boas da comunidade, é nós fazemos parte desta comunidade dos jogos de tabuleiro modernos, aqui especialmente em Portugal e aqui também na nossa zona de Leiria, e temos estes amigos, estas relações que nos permitem então depois que nos tragam coisas dessa de quem vai, e neste caso muito particular aos associados da Spiel Portugal, que depois nos permitem ainda mais isso, que é trazer em quantidade, em qualidade e a bom preço. Isso é uma coisa muito, muito importante. Uma das vantagens de ser associado da Leiria Con e que dá estas vantagens dessa para comprar jogos e quem sabe até um dia alguns acessos mais restritos à Leiria Con. Não sabemos qual é que será a tendência, mas vamos então ver o que é que veio aqui essa para mim. Então veio o Bus, que era um jogo que está editado pela Capstone Games, um original da Splotter, que teve a edição de 20 anos também. Bem, isto é um jogo, pelo que eu sei, nunca joguei, não é? Aliás, estes jogos que estão aqui todos, apenas joguei um deles. Este é um jogo, é um Eurogame, em que o tema é aqui criar uma rede de autocarros em que tem o fator tempo, é bastante interativo, bastante tático, mas também estratégico, e em que temos trabalhadores, mas que se esgotam ao longo do tempo do jogo, ou seja, não vão ser renovados. Portanto, é aqui uma coisa que eu tenho alguma curiosidade em ver, um jogo que é bastante caro, não é nada barato, mas é realmente um produto diferenciado. E para mim interessa muito aqui esta questão das redes de autocarros, uma vez que faço investigação nesta área do planeamento. Outro jogo que me veio também foi o Offshore, um jogo aqui que por esta capa faz lembrar quase o site, não é? Pronto, tem uma arte muito própria, aqui com alguns componentes, depois no tabuleiro parece-me que não segue bem esta arte, tem outro tipo de coisas, este grafismo. No entanto, é um jogo mais rápido, penso que isso se joga numa hora ou menos, ou seja, está aqui de 60 minutos, em que tem, apesar de ser um jogo competitivo, um Eurogame de exploração de potes de petróleo, tem algum pusher luck, algum fator de aposta, mas para fazer esta extração destas plataformas petrolíferas, exige algum nível de cooperação entre os jogadores. Portanto, isto acaba por ser, se calhar, uma espécie de um semi-cooperativo, que é uma coisa que eu acho sempre alguma piada. E sendo que é um aqui que joga menos de uma hora e tem este aspecto de gestão de redes e este fator económico, uma coisa que eu tenho bastante curiosidade. Outro jogo que me chegou, e foi o único que eu joguei até hoje, foi o Seis Castelos. Apesar deste não ter vindo diretamente de Essen, porque felizmente para a Pitágoras e para o David, o Seis Castelos esgotou em Essen, portanto esta é outra cópia, uma cópia que me chegou aqui também para depois dar uma opinião mais fundamentada. Eu só joguei uma vez, portanto preciso de jogar mais algumas vezes, mas um jogo que da vez que eu joguei achei interessante para o tipo de jogo. É um jogo médio, leve, mas depois fiquei com dúvidas se não é mesmo médio, porque aparentemente tem simplicidade, mas já tem aqui coisinhas que agradam a gamers. Portanto, é uma coisa a ver em mais detalhe numa próxima vez. E gosto bastante do aspecto gráfico do jogo e do facto de serem castelos portugueses. Isto para mim é interessante. Outro jogo que me chegou, Maracaibo, da Alexander Pfister, Capstone Games. Alexander Pfister, neste momento, é um dos meus autores preferidos. E este Maracaibo, pelo que eu fui lendo, fui investigando, tudo indica que é provavelmente o jogo mais pesado dele, o que para mim é bom. Eu gosto de jogos também gosto de coisas levezinhas em alguns momentos, mas prefiro estes mais pesados, mais desenvolvidos. Portanto, este supostamente é um dos mais pesados dele e que combina várias mecânicas de outros jogos que ele costuma usar. Talvez não mecânicas, mas mais os sistemas e os mecanismos que ele põe no jogo. E eu quando digo mecanismos, ou seja, para mim, os mecanismos são encadeiamentos de mecânicas e interações entre os componentes. Portanto, este jogo parece-me ter esse potencial de ser uma coisa muito, muito interessante. No entanto, dizem que não é tão linear e tão bem polido como os outros, mas vamos ver depois. Este não é um jogo, é uma expansão, que é o Underwater Cities New Discoveries,
que foi lançado em Essen. Então, eu ainda tenho o meu Underwater Cities para abrir e houve algumas críticas ao jogo, principalmente duas. O facto de ser muito longo e dos componentes não serem grande coisa. No entanto, isto é de um autor, o Vladimir Surri, parece que é assim que se diz. Tem jogos de muito sucesso, jogos bastante interessantes, entre eles o Shipyard e outros que eu não me estou a lembrar agora, o 2849, o Pulsar e vários. E todos eles bastante cotados, eu tenho aqui vários dele também. Portanto, é um autor e um designer que eu aprecio bastante também. No entanto, esta versão, para além de ser uma expansão, traz mais cartas, mais coisas, traz componentes melhorados para as nossas cidades, debaixo d'água, claro, e pelo que indica e pelo que eu vi, embora não sei ainda bem como é que foi feito, traz alguns mecanismos de início, eu penso que deve ser mais recursos, mais coisas, mais uma base mais desenvolvida para acelerar o jogo. Eu penso que qualquer coisa parecida com o Prelude para o Terraforming Mars, em que acelerou também um pouco o jogo. Portanto, esta expansão promete também fazer isso. Portanto, se traz melhores componentes e se acelera mais o jogo, provavelmente vem melhorar ainda mais o jogo base. Portanto, será um que eu tenho muita curiosidade em abrir. O original, que ainda o tenho do ano passado, com este. Outro jogo que eu tenho aqui, muito aguardado, é o Cooper Island, do Ode, conhecido e muito conhecido por vários jogos e, da minha parte, mais pelo Lagrange, porque é um jogo que eu aprecio mesmo muito dele, um dos meus preferidos. Este jogo tem sido classificado como um multiplayer solitário, ou seja, nós estamos a jogar em conjunto, mas estamos cada um na nossa coisa, na nossa área de otimização, foi aquilo que me chegou. No entanto, tem aqui pelo menos uma coisa original, que é os níveis de concentração e o facto de jogar com peças que se vão acumulando em altura e isso tem impactos no jogo. Isso também é algo novo, não é muito comum ver esse tipo de abordagem num território que estamos a explorar. Portanto, isto tenho bastante curiosidade e parece que curiosidade para jogar isto e parece que gera decisões interessantes dentro do contexto de jogo. Por fim, falta só o maior para o final, que é o Road and Boat Schools, que traz o etc. Aqui na versão de 20 anos de aniversário, num jogo da Splotter, tem este aspecto e esta dimensão características desta editora que tem jogos muito especiais. Este é um jogo que eu andava atrás dele há muito tempo e felizmente foi editado agora e consegui reservar a minha cópia. Interessa-me bastante, é um jogo de logística, com bastante interatividade. Só para notarem, por exemplo, no jogo não há delimitações de território, ou seja, tudo o que está no tabuleiro que se vai construir pode ficar acessível a toda a gente desde que consigamos conectar a nossa rede e ter os meios de transportes indicados, porque depois os recursos permitem-nos construir mais coisas e depois isto se relaciona-se com a forma como o jogo pontua e como o podemos ganhar. Portanto, este jogo promete ser aqui uma coisa muito importante para a minha ludoteca e muito importante até para as minhas investigações, porque com certeza que vai dar para aprender algumas coisas com isto, pelo modo como foi implementado. No entanto, é um jogo que pode ser jogado até 6, deve ser uma loucura jogar isto a 6, e pode demorar 4 horas. Portanto, é aqui uma coisa de outro tempo, um jogo claramente de outra época, não tanto. Daí ser uma coisa especial, portanto não encaixa muito bem nestes jogos que vão saindo no mercado, principalmente estes anteriores que eu vos mostrei, que são aqueles mais típicos, com daquela gama que são realmente feitos para serem vendidos em massa. Apesar de não serem jogos de tabuleiro de massa, mas já é a parte dos jogos de hobby que já tem uma escala bastante grande de clientes e de consumidores, numa altura em que eles estão a começar a ganhar realmente uma escala internacional e global. Portanto, estes foram os jogos que me chegaram via Essen, quer sejam encomendas, quer sejam ofertas, descontos, promoções, uma série de coisas, e aproveito para então deixar aqui e podem comentar aqui no vídeo, como quiser, podem fazer sugestões, podem corrigir-me, porque provavelmente cometi alguns erros, porque mesmo nos jogos que eu conheço cometo erros, quanto mais nestes que ainda não joguei, mas podem deixar aqui comentários a sugerir quais aqueles que eu devo ir experimentar primeiro, quais é que gostavam de ver aqui a abrir a caixa, porque eu faço sempre aqueles vídeos rápidos de abertura de caixa, mas também depois os vídeos de tutorial, análise, comparação entre os jogos, esse tipo de coisas. Então vá, fico à espera dos vossos comentários, mas se tiverem alguma coisa melhor para fazer, vão lá fazer essas coisas. Então vá, adeus!